Olá pessoal, todos bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim gravar para vocês uma aula sobre um tema que é dos mais relevantes, dos mais importantes no direito e consequentemente também no processo penal, que é o Instituto do Sursi. O sursi, que na verdade é uma palavra que tem o seu significado, né, como suspensão, no direito penal brasileiro ele tem duas possibilidades, né? Existem duas modalidades de sursi. Uma delas é o chamado sursi material, que nada mais é do que a suspensão condicional da pena, e o sursi processual, que nada mais é do que a suspensão condicional do processo. Muito cuidado, porque já foi objeto de questão de prova perguntando o seguinte: com relação ao sursi, o Código Penal brasileiro adota, e aí vinham as opções, suspensão condicional da pena, suspensão condicional do processo, ambos, né? Enfim, trazia as opções ali. E apesar de o Brasil adotar as duas hipóteses, né, tanto a suspensão da pena quanto a suspensão do processo, o Código Penal brasileiro prevê apenas a suspensão condicional da pena ou sursi material. Tá? Por quê? Porque o sursi processual ele não está previsto no Código Penal, ele está previsto numa lei específica que é a Lei 9.099 de 95. Então lá na Lei 9.099 a gente tem a suspensão condicional do processo e no Código Penal a gente tem a suspensão condicional da pena. Tá? Também é muito comum ser cobrado em prova o nome dos dois sistemas, né? Como que a gente se refere a esses sistemas. Existem dois sistemas ligados ao sursi. Um deles é o sistema belga-francês e o outro é o sistema anglo-americano. Traduzindo esses dois sistemas, o que eles representam? O sistema anglo-americano nada mais é do que a suspensão condicional do processo, ou sursi processual. E o sistema belga-francês, por sua vez, é a suspensão condicional da pena, ou sursi material. Beleza? Então, sistema belga-francês, suspensão condicional da pena. Sistema anglo-americano, suspensão condicional do processo. Onde é que eles estão positivados, portanto? Né? Já disse que o sursi material, ou suspensão condicional da pena, está no Código Penal e o início do seu regramento está lá no artigo 77. Então, no artigo 77 seguinte do Código Penal, a gente tem o tratamento dado ao sursi material, o tratamento dado à suspensão condicional da execução da pena. Já a suspensão condicional do processo está prevista lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Eu vou tentar ser bem objetivo, até porque o propósito do vídeo é um propósito de ser um vídeo curto, um vídeo rápido, onde eu enfrente a temática com vocês. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível sem perder o conteúdo, sem passar para vocês as noções principais. Bom, vamos analisar primeiro o sursi material, a suspensão condicional da pena, a suspensão condicional da execução da pena. Vocês que assistiram as minhas aulas aqui no canal sobre a aplicação da pena, sabem que existe uma lógica, né? Que a aplicação da pena ela segue a primeira, a segunda e a terceira fase, e a gente só vai pensar no sursi material depois que o juiz finaliza a aplicação da pena, porque ele vai ter que verificar a quantidade de pena que ele vai aplicar para o réu para verificar se essa pena pode ou não ser suspensa. Suspensa em que sentido? Ele não vai cumprir essa pena preso, ou seja, ele não vai cumprir essa pena no cárcere, porque a execução, ou seja, o cumprimento vai ficar suspenso. E quanto é essa pena que o juiz pode suspender? Né? Qual é a quantidade de pena que o juiz pode suspender no sursi material? Isso está previsto, pessoal, lá no artigo 77. O texto do artigo 77 fala que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos desde que, ou seja, a quantidade de pena que o juiz vai aplicar ao réu para depois suspender é de até 2 anos. Então, muito cuidado com isso. A pena imposta depois da primeira, segunda e terceira fase, a pena imposta tem que ser de até 2 anos para caber a suspensão condicional da execução da pena. E essa pena vai ficar suspensa por quanto tempo? Esse tempo que a pena fica suspensa é conhecido como período de prova. Período de prova, o que é isso? É o período dentro do qual o réu vai ter que provar que faz jus àquela suspensão. É um período dentro do qual ele vai provar para o Estado, na figura do magistrado que suspendeu a pena dele, que ele
merece ficar com essa pena suspensa. Então o período de prova é de 2 a 4 anos. Então o juiz pode fixar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 2 anos e meio, enfim. O juiz vai ter que arbitrar uma quantidade de pena, um período que ele vai ter que cumprir as condições, e as condições eu falo daqui a pouco. Porém, não basta que ele tenha tido uma condenação a uma pena de 2 anos. Existem requisitos que o juiz precisa observar se o réu preenche ou não para poder conceder a ele a suspensão condicional da execução da pena. E que requisitos são esses? São os requisitos listados lá nos incisos do artigo 77. O primeiro requisito está lá no inciso 1, que fala: o condenado não seja reincidente em crime doloso. Então esse é um requisito. Vejam, vocês viram comigo na aplicação da pena que a reincidência é uma circunstância agravante. Então, quando o réu está sendo julgado, o juiz está lá fixando a pena na primeira, quando ele chega na segunda fase, que tem as agravantes, se por acaso o juiz reconhecer que esse réu é reincidente em crime doloso, o que esse juiz já está dizendo por via de consequência? Que ele não vai ter direito à suspensão condicional da execução da pena. Porque, de acordo com 77, inciso 1, se o acusado for reincidente em crime doloso, ele não tem direito ao sursi material, à suspensão condicional da pena. Segundo requisito: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. Pessoal, mais uma vez, vocês que tiveram aula de aplicação de pena aqui comigo no canal, sabem que esse texto, culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias, esses elementos fazem parte do artigo 59, que é aquele artigo que o juiz leva em consideração na primeira fase da aplicação da pena. Então percebam, se na primeira fase da aplicação da pena o juiz aumentou a pena pela culpabilidade, pelos antecedentes, pela conduta social, etc., o que ele também já está dizendo para esse réu? Eu não vou te dar o direito à suspensão condicional da execução da pena. Então percebam quão importante é a fase da aplicação da pena. Porque muitas das coisas que o juiz leva em consideração na primeira, na segunda e na terceira fase podem ter como consequência impedir ao réu benefícios. Impedir ao réu a concessão de benefícios penais, como, por exemplo, a suspensão condicional da execução da pena. Tá? Então, por isso que na defesa do acusado, os advogados, os defensores públicos, eles têm que sim pensar, no caso de condenação, em rebater os eventuais argumentos que o juiz possa usar para majorar a pena do réu. Porque quanto mais argumentos o juiz tiver para majorar a pena do réu, menores serão as chances desse acusado ter benefícios do ponto de vista penal. Beleza? E o terceiro requisito, que está no inciso 3, lá do artigo 77, é quando ele fala: não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 deste Código. Pessoal, o que é a substituição prevista no artigo 44? O artigo 44 ele trata da substituição da PPL, ou pena privativa de liberdade, pela PRD, que é a pena restritiva de direitos. E aí tem gente que olha para isso e fala assim: que estranho. Quer dizer então que para caber a suspensão condicional da pena não pode caber a substituição por restritiva. Mas na substituição por restritiva, o cara vai ter que prestar serviço à comunidade, limitação de fim de semana, prestação pecuniária, ou seja, ele vai ter que cumprir uma pena na modalidade de restrição de direitos. Como é que isso pode ser melhor do que ele ficar com a pena suspensa? A razão é relativamente simples. E que razão é essa? Pessoal, se o réu estiver com a pena dele suspensa, ou seja, ele estiver no sursi, e ele cometer alguma falta, alguma falha que justifique a revogação do sursi, ele vai ter que ser preso pelo tempo todo da pena. Ou seja, aquele período que ele passou cumprindo as condições não vai ser descontado da pena. Então, por exemplo, se ele teve uma condenação a 2 anos e ele pegou um período de prova de 2 anos também, se com 1 ano e meio ele deixou de cumprir uma condição, já que o nome é suspensão condicional, se ele deixou de cumprir uma condição, essa suspensão vai ser revogada e ele vai ter que ser preso pelos 2 anos. Na PRD não funciona assim. Na pena restritiva de direitos, se ele tinha que prestar serviço à comunidade por 2 anos, prestou serviço à comunidade durante 1 ano e meio certinho, e nos últimos 6 meses ele deixou de fazê-lo, o que vai acontecer? Vai ser revertida aquela substituição por restritiva e ele vai ter que ser preso. Só que não mais pelos 2 anos, ele só vai ser preso pelo tempo que resta. Então isso torna o sursi pior do que a substituição por restritivas. Então a gente tem que ficar muito atento para isso. Agora, se você fizer o exercício comparativo entre os requisitos do artigo 77
e os requisitos do artigo 44, vocês vão ver que existe uma coincidência entre quase todos eles. Quase todos os requisitos da suspensão condicional da pena estão previstos também dentre os requisitos do 44 para a substituição por restritiva. Eles são praticamente coincidentes, mas tem diferença. O 44, lá do Código Penal, quando fala da substituição por restritiva, ele coloca uma exigência de que o crime, para poder ter a substituição, não pode ser cometido por violência ou grave ameaça à pessoa. Então, pessoal, o único requisito que consta do 44 e não consta do 77 é justamente que o crime não seja cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Então, do ponto de vista prático, o que a gente tem? Os únicos crimes para os quais não vai caber a substituição por restritiva de direitos e vai caber a suspensão condicional da execução da pena são crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. Beleza? Então, essa é uma regra. Só vai caber sursi quando não couber PRD. E analisando os requisitos do sursi e da PRD, PRD é pena restritiva de direitos. Então, analisando os requisitos do sursi e da pena restritiva de direitos, só vai caber sursi e não PRD quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Só que vejam, além de ser crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, tem que ter uma pena aplicada de até 2 anos. Então a gente percebe que as hipóteses hoje de sursi material, elas são muito reduzidas. Elas são muito reduzidas. Porque, vejam, se a gente for pensar bem a grosso modo em crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a gente pensa logo no roubo. O roubo, ele tem uma pena de 4 a 10 anos lá no 157. Então, se a pena mínima do roubo é de 4 anos, de cara a gente já descarta a PRD, porque é crime com violência, e descarta também o sursi, porque a pena desse cara fatalmente vai ser maior do que 2 anos, então não vai caber sursi. Outro exemplo, lesão corporal. A lesão corporal de natureza leve, ela tem pena de 3 meses a 1 ano. Então, lesão corporal de natureza leve, em tese, cabe sursi. Só que o problema é que antes de caber sursi, já vão caber outros benefícios, porque como alguns de vocês sabem, a lesão corporal leve é lá no juizado especial criminal. E no juizado especial criminal a gente tem as medidas despenalizadoras. Composição civil, transação penal e suspensão condicional do processo, que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. Então é muito raro alguém ser condenado por uma lesão corporal leve exatamente porque o GCRIM limita essas hipóteses. Tá? Agora, lesão corporal grave, que é o 129, parágrafo 1º. A pena da lesão grave é de 1 a 5. Então, se o cara for condenado, se a mulher for condenada por uma lesão grave e pegar uma pena entre 1 e 2 anos, não vai caber pena restritiva de direitos. Por quê? Porque é crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Mas pode caber o sursi, desde que ele preencha os requisitos todos, já que a pena dele vai ser de até 2 anos. Entende? Então a verdade, pessoal, é que as hipóteses hoje de sursi material, elas vão ficando muito reduzidas. Elas são muito reduzidas, as hipóteses de cabimento, porque o legislador foi criando uma série de benefícios. E aí, se a gente fizesse uma escala de benefícios, o que pode acontecer de bom para o réu para ele não ter a suspensão condicional da pena? São alguns institutos. Por exemplo, a primeira coisa boa que pode acontecer para o réu dentro de um processo é a sua absolvição. Então, a absolvição é o concurso, não tem competição. Segundo, composição civil. Se for o caso de GCRIM, ele pode ter uma composição civil, então, melhor dos mundos, né? Não tem nem condenação, não tem nada. Terceiro, transação penal. Então pode fazer um acordo, uma transação penal e ficar ali, né, não ser condenado, não ter nada, mantém primariedade, enfim, fica lá os 5 anos sem poder aceitar uma nova, mas é bem tranquilo. Recentemente o pacote anticrime trouxe um outro benefício, qual? O ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Então é mais um benefício penal que entra nesse jogo aí para tentar beneficiar o réu. Depois, tem mais um, qual que é o quinto? O quinto é a suspensão condicional do processo, que a gente vai falar daqui a pouco. E o último, né, além da suspensão condicional do processo, o penúltimo é o quê? Pena restritiva de direitos, prestação de serviço, limitação de fim de semana, etc. E aí o último é o sursi material. Então vejam que numa escala de benefícios, o sursi material está em 7º lugar. Né? Porque tem muitos institutos melhores que podem incidir. Então é aquela história, né? É pegar ou largar. Se você viu que você não conseguiu composição civil, não conseguiu transação, não conseguiu suspensão do processo, não conseguiu PRD,
você não conseguiu a NPP, não conseguiu nada. Só sobrou para você o quê? Só sobrou para você a suspensão da execução da pena. É melhor isso do que nada, certo? Então tem essa questão ligada aí ao sursi material, que hoje ele está relegado aí a último benefício, né? Aquilo que você não tem. Parênteses aqui. Nos crimes da Lei Maria da Penha, pessoal, vocês bem sabem que lá na Lei 11.340, no artigo 41, estabelece que aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, e aí não é só a violência doméstica não, é qualquer crime que tenha sido praticado. Então pode ser quaisquer daqueles crimes do artigo 5º da Lei 11.340. Então ali você tem ameaça, tem estupro, tem uma série de crimes. E aí pode ser... Aí o que 41 fala? Que não se aplica para os crimes com violência doméstica e familiar contra a mulher a Lei 9.099. Então, isso já faz com que o acusado de crime com violência doméstica familiar contra a mulher não tenha direito à composição civil, não tenha direito à transação penal e não tenha direito à suspensão condicional do processo. Então, para crimes de violência doméstica familiar contra a mulher, o sursi ganhou uma sobrevida, o sursi material, né? Ele ganhou uma sobrevida porque é a tábua de salvação para algumas pessoas que tenham sido condenadas definitivamente por esses crimes. Vejam que eu não estou aqui entrando no mérito. É óbvio que a violência doméstica é um crime abjeto, é óbvio que a violência doméstica é um crime que a gente tem que recriminar, todas as suas modalidades, mas o que eu estou dizendo para vocês é que no exercício da advocacia, no exercício da técnica jurídica, você tem que buscar, às vezes, um instituto, tem que buscar um benefício para aquele condenado, para aquela pessoa, e o sursi, nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, o sursi material é ainda um instituto presente, tá? Um outro ponto importante sobre o sursi material, pessoal, é o cabimento, são as suas modalidades. O sursi material ele tem 4 modalidades. Existe o sursi material simples, existe o sursi material especial, existe o sursi material etário e existe o sursi material humanitário. Onde é que eles estão previstos na lei? O sursi simples ele está previsto lá no artigo 78, parágrafo 1º. E por que o sursi tem esse nome de simples? Porque ele é a maior furada, né? O sursi simples é aquela modalidade que realmente é a pior de todas. Por quê? Porque lá no inciso 1, no parágrafo 1º, melhor dizendo, do artigo 78, ele fala que no primeiro ano do prazo deverá o condenado prestar serviço à comunidade ou submeter-se à limitação de fim de semana. Ou seja, olha que furada. O cara vai ter que no primeiro ano do período de prova, que é de 2 a 4, como eu falei para vocês, no primeiro ano ele vai ter que prestar serviço ou submeter à limitação de fim de semana. E aí vejam, além de prestar serviço e submeter à limitação de fim de semana, esse tempo não vai ser descontado, lembra? Então é de fato uma furada. E além disso, o juiz vai impor ainda outras condições para ele. Então ele vai ter que no primeiro ano prestar serviço ou limitação de fim de semana, que são modalidades de penas restritivas de direitos, não vai ter direito a descontar essa modalidade e ainda vai ter outras condições para cumprir. Então é uma tremenda furada. Por isso que é aquele caso assim, é o último dos últimos dos benefícios do sursi simples. Tenta-se sempre o sursi especial, que está previsto lá no 78, parágrafo 2º. Que aí a gente tem um requisito importante aqui. Para caber o sursi especial, 2 coisas precisam acontecer. Primeiro, tem que haver a reparação do dano, exceto se for impossível fazer. Então, o acusado tem que reparar o prejuízo que ele causou para a vítima. E o segundo requisito, esse é o detalhe do detalhe. Por quê? Lembra que a gente estudou os requisitos lá do artigo 77, né? Os requisitos para caber o sursi? E eu falei para vocês que ele fala de culpabilidade, antecedente, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime, motivos e circunstâncias, né? Ele para em circunstâncias. E eu disse a vocês que esse é um texto muito parecido com o artigo 59. Quando eu falo que é muito parecido é porque ele não preenche todas as hipóteses do 59. Por que não, pessoal? O 59 ele fala de culpabilidade, o 77, inciso 2 também. Ele fala de personalidade, o 77, inciso 2 também. Ele fala de motivos, o 77 fala de antecedentes também. Só que o 59 ele vai além. O 59 ele não para em circunstâncias. Ele fala ainda de consequências do crime e comportamento da vítima. Ou seja, o artigo 59 ele é mais completo do que o artigo 77, inciso 2. E aí, ciente disso, ciente de que o 77, inciso 2 não engloba todas as hipóteses do 59, quando o legislador vai falar do sursi especial, ele coloca como exigência que o agente repare o dano, como eu já falei, e além de reparar o dano, ele precisa ter o 59 inteiramente favorável. Olha o que diz o 78, parágrafo 2º, então.
se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do artigo 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, ou seja, para o cara ter direito ao sursi especial, ele tem que ter passado pela primeira fase da aplicação da pena zerado. O juiz tem que ter aplicado a pena para ele na primeira fase sem fazer uma menção a qualquer daquelas circunstâncias. O que, venhamos e convenhamos, é bem difícil, né? É bem difícil que uma pessoa condenada por um crime passe pelo artigo 59 zerado. Então o sursi especial ele não é tão fácil assim de você conseguir, tá? E aí o que o sursi especial tem de benefício em relação ao simples? No sursi especial ele está liberado de prestar serviço à comunidade ou submeter limitação de fim de semana. Está liberado disso. Não precisa nem prestar serviço, nem submeter limitação de fim de semana, tá? Então acaba sendo melhor que o sursi simples. E as outras duas modalidades de sursi que a gente tem, de sursi material, são o sursi etário e humanitário. O etário, como o nome diz, leva em consideração a idade, e o humanitário leva em consideração questões de saúde. Onde é que eles estão previstos? Eles estão lá no 77, parágrafo 2º. E aí o 77, parágrafo 2º fala assim: a execução da pena privativa de liberdade não superior a 4 anos poderá ser suspensa por 4 a 6 anos, desde que o condenado seja maior de 70 anos de idade ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Então, para que tenha o sursi etário, ele tem que ser maior de 70, e para que tenha o sursi humanitário, as razões de saúde vão justificar a suspensão. Mas detalhe importante aqui, o que vai diferenciar o sursi etário e o sursi humanitário dos demais acabam sendo alguns requisitos. Quais? Primeiro, a quantidade de pena que pode ser suspensa no sursi etário e humanitário é maior do que no simples e no especial. No etário e humanitário, a pena que pode ser suspensa, ela vai ser uma pena de até 2 anos. No etário humanitário pode ser de até 4. E além disso, um outro ponto é em relação ao período de prova. O período de prova no sursi simples e especial é de 2 a 4 e no sursi humanitário é de 4 a 6. Então, essas são as duas diferenças principais entre o sursi simples e especial e o sursi etário humanitário. Ela passa pelo período de prova e passa também pela quantidade de pena que pode ser suspensa, que, como eu disse, no etário humanitário pode ser de até 4 e no simples e no especial ela é de até 2 anos, tá? E o período de prova de um é de 2 a 4 e do outro é de 4 a 6, tá bom? Pessoal, falar rapidinho para vocês agora sobre a suspensão condicional do processo. Para a gente falar de suspensão condicional do processo, eu preciso esclarecer para vocês uma confusão que muita gente faz, porque são coisas diferentes. Cabimento de suspensão condicional do processo é uma coisa e competência do juizado especial criminal é outra. Ponto primeiro, competência do juizado especial criminal. O juizado especial criminal, pessoal, é competente para julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo. Que infrações penais de menor potencial ofensivo são essas? São aqueles crimes ou contravenções com penas máximas de até 2 anos. Então, crimes ou contravenções com penas máximas de até 2 anos têm direito a serem julgados pelo juizado especial criminal, pelo GCRIM. A suspensão condicional do processo é diferente. Então vejam, competência leva em consideração pena máxima, tem um teto de 2 anos para ir para o juizado. O cabimento da suspensão condicional do processo não é assim, ele leva em consideração a pena mínima. E está previsto lá no artigo 89 do Código Penal. O que o artigo 89 fala? Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, ponto importante aqui. Crimes com pena mínima combinada até 1 ano, abrangidas ou não por esta lei. Isso é fundamental, pessoal. Além de ser crime com pena de até 1 ano, podem ser crimes abrangidos ou não por esta lei. Vamos pensar aqui. Furto. Pena do furto de 1 a 4. Furto é julgado no juizado especial criminal? Não. Por quê? Porque a pena máxima é de 4 anos. Para ser julgado no GCRIM, a pena máxima tinha que ser de até 2. Então, furto não é julgado no juizado especial criminal. Porém, com a pena mínima do furto é 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Ué, pessoal, mas ele vai ser julgado na vara criminal e vai caber a suspensão condicional do processo? Vai. Mesmo sendo julgado na vara criminal e não no GCRIM, vai caber a suspensão condicional do processo, tá? Estelionato. Pena do estelionato, 1 a 5. Estelionato é julgado no GCRIM? Não, porque a pena é maior do que 2 anos. Então não é julgado no GCRIM, é julgado na vara criminal. Cabe suspensão condicional do processo? Cabe, porque a pena mínima é 1 ano, ok? Então, cuidado para não confundir competência do juizado especial criminal e cabimento de suspensão condicional do processo. O cabimento da suspensão condicional do processo leva em consideração a pena mínima de 1 ano, de até 1 ano.
e a competência do GCRIM leva em consideração a pena máxima de até 2. Fundamentos legais, competência, artigo 61 da Lei 9.099, suspensão condicional do processo, artigo 89 da Lei 9.099. Qual que é a grande vantagem da suspensão do processo em relação ao sursi material? Da suspensão da pena, né? A suspensão da pena gera reincidência, porque o cara vai ser condenado, o que vai ficar suspensa é a execução da pena. No sursi processual, não, ele não é condenado, o processo fica suspenso. E fica suspenso por quanto tempo? Olha lá o 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 a 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Ou seja, você, além de não poder estar sendo processado ou não ter sido condenado por outro crime, você também precisa preencher aqueles requisitos do artigo 77, que são os requisitos que eu já falei para vocês da suspensão condicional da pena, tá? Então, pessoal, o sursi processual ou suspensão condicional do processo, ele é muito vantajoso. Para muitas situações, ele acaba se mostrando importante, acaba se mostrando útil e necessário. Então, prestem sempre muita atenção nisso, tá? Em relação à suspensão condicional do processo, tá? Que é uma opção muito válida para determinados casos, e não confundam com a suspensão condicional da pena. O que tem em comum? O prazo, né? O prazo, o período de prova de 2 a 4 anos, mas fora isso são muito poucas as semelhanças, só essa exigência realmente de que a pessoa tenha cumprido os requisitos do 77, né? Os requisitos da suspensão da pena são comuns aos requisitos da suspensão condicional do processo, que acrescenta ainda como requisito a pessoa não estar sendo processada ou não ter sido condenada por outro crime, beleza? Bom, pessoal, o vídeo foi rápido, mas espero que tenha servido aí para ajudar vocês nessas dúvidas sobre o sursi, tanto material quanto processual. E a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Boas aulas para vocês, bom estudo e até lá. Um grande abraço.